ok? Pois bem, agora uma outra questão é o ponto sobre a necessidade de aportes financeiros e crescimento. Então, vamos ver com mais detalhe o tal do NAF, que é algo importante para o planejamento. É saber se realmente eu vou ter uma necessidade de aportes financeiros para poder continuar operando o meu negócio, ok? Vamos dar uma olhada aí nisso aí. Obviamente, então, a necessidade de aportes financeiros, que está sendo referida, portanto, nesse manual de finanças corporativas, né, de administração financeira, como NAF, ou seja, são os fundos de fora da operação e o crescimento estão relacionados. Então, a necessidade de aportes financeiros é aquilo que a gente precisa de recursos para viabilizar aquele planejamento que estamos fazendo, e o crescimento faz parte disso. Portanto, na verdade, no fundo, quer dizer o seguinte: qualquer tipo de crescimento precisa de recursos. Se você tem capacidade ociosa, você precisa de menos recursos. Se você não tem capacidade ociosa, que a gente viu no ponto anterior, você precisará de mais recursos, porque você terá que fazer um investimento maior em ativos imobilizados. Então, isso é muito importante. Mantendo todas as variáveis iguais, quanto mais alta for a taxa de crescimento das vendas ou do ativo, maior então será a necessidade de aportes financeiros. Portanto, quanto maior a taxa de crescimento estimada, quanto maior o ativo da empresa, portanto, quanto maiores as empresas, maior é a necessidade que ela tem de aportes financeiros caso ela queira crescer. Na sessão anterior, tomamos uma taxa de crescimento como dada e, em seguida, determinamos a quantidade de financiamento adicional necessário para permitir aquele crescimento. Nessa sessão, nós vamos inverter um pouco as coisas. As políticas financeiras da empresa, elas serão dadas e, em seguida, examinamos as relações entre as políticas e a capacidade de a empresa financiar novos investimentos e assim crescer. Portanto, de novo, não existe certo e errado. Cada empresa tem uma política financeira de investimento e de financiamento diferente, de acordo com a sua percepção, com a percepção dos seus gestores sobre a realidade do negócio e as expectativas quanto ao futuro do negócio. E, consequentemente, veja, política e capacidade da empresa de financiar novos investimentos também é diferente, porque você tem uma série de questões que precisam ser consideradas ao você realizar, portanto, um determinado investimento. Enfatizamos mais uma vez, então, que estamos nos concentrando na questão do crescimento. Não porque ele seja uma meta própria, em vez disso, no nosso caso, o crescimento é apenas um meio conveniente de examinar as interações entre as decisões de investimento e de crescimento. Então, está usando aqui o crescimento como fio condutor. Então, toda empresa quer crescer, o propósito é crescer. Bem, se a empresa quer crescer, ela precisa tomar a decisão de investimento e de financiamento. Na verdade, assumimos que tomar o crescimento como base do planejamento é apenas um reflexo, então, do altíssimo nível de agregação usado no processo de planejamento. Pois bem, e aí vamos avançar no detalhamento. NAF e o crescimento. A primeira coisa, então, que precisamos fazer é estabelecer a relação entre a necessidade, né, de aporte financeiro e o crescimento. Então, qual é a relação que existe entre essas duas coisas? Para tanto, introduzimos a demonstração de resultados e o balanço patrimonial simplificados da Rothman SA na tabela 4.6. Então, aqui, agora, um outro exemplo. Observe que o balanço patrimonial ele foi simplificado, né? Então aqui o balanço patrimonial, note que diferente do último exemplo, ele está bem simplificado, parecendo com o primeiro. Pela combinação de dívida de curto prazo e do passivo não circulante em um único número de dívidas total. Então, a dívida total, portanto, todos os passivos, foram consolidados aqui em dívida total para simplificar a reflexão. Na verdade, estamos assumindo que nenhuma conta do passivo circulante, então, do passivo circulante, varia
espontaneamente com as vendas. Essa hipótese não é tão restritiva quanto parece. Então, nós estamos assumindo neste caso que nenhuma conta do passivo circulante varia espontaneamente com a venda. Eles variam por outras razões, não por conta das vendas. Essa hipótese não é tão restritiva quanto parece. Se algum passivo circulante, como contas a pagar, varia com as vendas, nós podemos assumir que tais contas já foram compensadas no ativo circulante. Então, se variou num lugar, você vai ter que ajustar do outro lado do balanço. Então, ativo igual a passivo mais PL, patrimônio líquido, e aí você vai ter que, portanto, fazer o ajuste. Então, se eu cresço minhas contas a pagar, eu tenho que ajustar. Da mesma forma, combinamos depreciação, juros e custos na demonstração de resultados. Então, o que acontece? Nós temos aqui, portanto, um ajuste também de simplificação, né? Ou seja, se a gente subir aqui, nós vamos ver, portanto, que o DRE ele também está simplificado, né? Então, vendas, custo de maneira bem simples, lucro tributável, impostos e lucro líquido. E aí você já vem para o dividendos e os lucros retidos, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Suponhamos, então, que a Hoffmann S.A. esteja prevendo um nível de vendas de R$600 ou $600 para o próximo ano, o que seria um aumento de 100. Né? Então, se a gente subir aqui rapidinho, aqui, vendia 500, agora o planejamento é vender 100, portanto, 100 a mais. Observe que o aumento da porcentagem sobre a venda é de 20%. Então, a empresa está prevendo para o ano seguinte um aumento nas suas vendas de 20%. Usando a abordagem de porcentagem de vendas e os números da tabela 4.6, nós podemos preparar a demonstração de resultados e o balanço patrimonial projetados, como a gente vê aí, então, na tabela 4.7, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, a tabela 4.7. Então, 600 é a venda projetada, 80% das vendas é o custo 480, o lucro ficou de 120, impostos de 34% de 120, 40, lucro líquido de 79,2, ok? Então, aí o DRE. Então, como está ilustrado, você está prevendo aí, para o próximo ano, uma taxa de crescimento de 20% nas suas vendas. O Hoffmann precisa, então, de 100 em novos ativos, assumindo o uso da capacidade total. A projeção de acréscimo, então, aos lucros retidos é de 52, de modo que a necessidade de aporte é 100 menos 52, 47,2. Por quê? Se há uma projeção de você reter 52,8% de lucros, esses lucros eles vão se converter em caixa, e esse caixa menos o 100 que eu preciso, eu vou precisar de um aporte, uma necessidade de aporte financeiro no valor de 47,2. Então, 52,8 mais 47,2 vai valer 100, que é o que eu necessito de aporte para fazer frente às minhas novas vendas, dada a capacidade de produção. Então, de novo, eu vou precisar de 100 em novos ativos, assumindo a capacidade total, e a minha projeção vai ser com o caixa que eu gero menos, com o que eu preciso menos o caixa que eu gero, eu tenho uma necessidade de 47,2. Observe, então, que o índice dívida barra capital próprio da Hoffmann, originalmente na tabela 4.6 anterior, era, portanto, então assim, ó, índice dívida capital próprio, 250, 250 igual a 1. Então, para cada R$1 que eu tenho de dívida, eu tenho R$1 de capital. Assumiremos, então, que a empresa não deseja emitir novas ações. Nesse caso, eu vou precisar tomar um empréstimo de 47,2 para cobrir a necessidade de capital. Qual será o novo índice dívida capital próprio? E aí nós vemos na tabela 4.7, em que o patrimônio líquido é projetado em 302. E aí, como é que vai ficar a nossa dívida? Nossa dívida vai ficar o seguinte, olha lá, a nova dívida de 250 originais mais 47, a dívida agora vai para 297,2, de um total de 302,8.
E agora o índice dívida capital próprio vai cair ligeiramente de 1 para 0,98. Ou seja, para cada... Opa, deixa eu... Então, aqui vai cair para 0,98. Então, o meu patrimônio, para cada real que eu tenho de patrimônio, eu tenho 0,98 de dívida. Então, para cada real de patrimônio, eu tenho 0,98 de dívida. O que significa dizer, não alterou muito, né? Então, assim, do ponto de vista da gestão, eu acho que não tem problema a empresa fazer esse financiamento. Por quê? Porque a gente está lembrando que, na verdade, a empresa também teve geração de caixa lucro, e esse lucro é incorporado também ao capital próprio do negócio em forma ali de lucros retidos. Então aí você diminuiu. Então veja, a empresa vai vender mais, a empresa vai aumentar os seus ativos e a empresa vai diminuir o seu índice dívida capital próprio para 0,98. Então, olha lá, 302,8. Então, para cada R$1 que eu tenho, de capital próprio, eu tenho 0,98 de dívida, o que, na verdade, diminuiu, mas, assim, é uma redução que não é considerável, mas é uma redução que justifica. Ou seja, então, essa operação de crescimento, ela se justifica, certo? Então, tem razão da empresa fazer, por exemplo, esse financiamento, pelo menos, na minha opinião, do que a gente está vendo aqui. A tabela 4.8 mostra a ANAF para diversas taxas de crescimento. Então, aí são os cenários. Também são fornecidas a projeção de acréscimo dos lucros retidos e a projeção do índice dívida capital próprio para cada cenário, e você pode calcular cada um deles para praticar. Então, se a gente vier aqui, então, na tabela 4.8, que está aqui, ó, na página 108, veja, aqui nós temos cenários para essa Hoffmann, né? Para a Hoffmann SA. Daqui a pouco a gente volta aqui para essa tabela e você vai conseguir dar uma olhada nela. Então vamos lá. Então a tabela 4.8 mostra a necessidade de aporte financeiro para várias taxas de crescimento, mostrando uma análise de vários cenários. Também são fornecidas a projeção de crescimento dos lucros retidos. Então, quanto dos lucros retidos eu vou guardar em cada cenário, e a projeção de índice dívida capital próprio para cada cenário também, e aí você pode calcular alguns deles se você quiser praticar. Ao determinar os índices dívida capital próprio, nós assumimos que todos os fundos necessários, eles foram tomados como empréstimos e também que quaisquer fundos excedentes foram usados para o pagamento de dívidas. Então nós vamos assumir que todos os fundos que foram necessários, eles foram tomados como empréstimos e também que quaisquer fundos excedentes foram usados para pagamento da dívida. Então, preciso de dinheiro, toma empréstimo. Faltou dinheiro, preciso de dinheiro, toma empréstimo. Sobrou dinheiro, eu pago as minhas dívidas totais, que no caso aqui está se considerando dívidas totais, mas eu pago os meus passivos. Assim, para o caso de crescimento zero, olha só, a dívida cai 44, cai de 250 para 206. Por quê? Porque a empresa teve lucro e ela pegou o lucro dela e diminuiu a dívida. Cresceu zero, não precisou de capital para nada, não precisa de ativo novo, lucrou, pagou a dívida, resolveu. Na tabela 4.8, observamos que o aumento necessário do ativo... Então, assim, na tabela 4.8, observamos que o aumento necessário do ativo é simplesmente igual ao ativo original de 500 multiplicado pela taxa de crescimento. De forma, assim, que a adição dos lucros retidos é igual a 44 originais mais 44 que são multiplicados pela taxa de crescimento. Certo? Então, você vai... Ou seja, os lucros retidos vão ser... Ou seja, a adição dos lucros retidos é igual aos 44 originais mais 44 que você multiplicou pela taxa de crescimento. E aí, daqui a pouco, na tabela 4.8 vai ficar mais claro. A tabela 4.8 mostra, para taxas de crescimento relativamente baixas, a Hoffmann terá sobra de fundos e seu índice diminui. Então, se eu cresço menos, como a minha operação tem um bom lucro, sobra dinheiro e eu pago minhas dívidas. Quando a taxa de crescimento chega a 10%, a sobra se torna uma falta de fundos. Então, se a empresa quer crescer demais, vai faltar dinheiro. Depois que a taxa de crescimento excede 20%,
o índice dívida capital própria ultrapassará seu valor original de 1%. Portanto, um crescimento também muito grande, a empresa vai, claro, aumentar o seu endividamento. Isso mostra que, apesar da empresa ter um bom lucro, uma boa operação, significa que ela tem uma boa operação, mas significa que se ela quiser crescer demais, ela precisa ampliar a sua estrutura de endividamento. Isso acontece com todos os negócios, pessoal. É a mesma coisa, com as pessoas acontece isso. Então, assim, eu não herdei nada, não tenho nada. Se eu quero começar a vida, o meu nível de endividamento para crescer, eu tenho um patrimônio zero para ter um apartamento de 200 mil, 300 mil, eu vou ter que entrar num grau de endividamento para ter esse crescimento patrimonial. Então, o crescimento patrimonial e o crescimento do negócio também é acompanhado, em parte, por um certo grau de endividamento também. Ok? Vimos aqui a tabela 4.7. Aqui são alguns exercícios na internet, que depois, se você tiver com a versão do livro, com a versão PDF ou impressa, você pode fazer. E aqui chegamos, então, à tabela 4.8, né? Então, o que nós temos aqui? Olha só. Então, nós temos o crescimento de vendas, né? Então, zero, a empresa, enfim, está projetando que não vai crescer nada no próximo ano. Então, aí não precisa de novos ativos. O que lucro retém. Necessidade de aporte financeiro nenhum. E aí, o que acontece? Ela diminui a sua dívida, porque ela pega esse lucro retido e vai pagar o endividamento. Note que à medida que você vai crescendo, você vai precisando também de mais ativos para fazer frente a essas vendas. Os seus lucros vão aumentando, seus lucros retidos, só que a quantidade de capital que você vai precisando também aumenta. Então, note, ó, aí seria aquela questão, o que é ideal? Depende do gestor financeiro. Por exemplo, eu poderia achar ideal crescer no máximo 5%, porque aí eu preciso de ativos poucos a mais, que os meus lucros retidos podem financiar o meu ativo, portanto eu vou fazer o meu crescimento com o que se chamaria crescimento com o capital de casa, eu não preciso de recursos de terceiros, pagar juros, entrar em financiamento, então eu uso o meu próprio recurso, certo? Então isso tem uma importância muito grande para alguns gestores, né? Por exemplo, essa é uma cultura de um livro japonês, eu acho que o nome é esse, o Capital Criado em Casa, então é o fato de você crescer organicamente, sem financiamento, mas veja que a partir de 10% de crescimento, você precisa de 50%, aí o seu lucro retido é 48%, note que você já vai precisar aqui de 1,6 de aporte, porque, ó, 48 não paga aqui, né? Correto? 48 não paga 50, então, consequentemente, você precisa de dinheiro. E, consequentemente, aqui, a projeção índice dívida capital próprio também passa a aumentar. Você começa a ter taxas um pouco maiores em razão de você ter que começar a recorrer a financiamentos para viabilizar, digamos, os investimentos em ativos imobilizados. Então, a figura 4.1 ilustra mais detalhadamente a conexão entre o crescimento das vendas e a necessidade de aporte financeiro. Dispondo em um gráfico as necessidades de ativo e os acréscimos aos lucros retidos da tabela 4.8 em relação às taxas de crescimento. Então, como mostramos, a necessidade de ativos novos, ela aumenta uma taxa muito mais rápida do que a do crescimento de lucros retidos. Então, eu quero crescer muito as minhas vendas, mas os meus lucros retidos não crescem na mesma proporção e, consequentemente, quanto mais eu vendo, mais ativo eu preciso, mas o meu lucro retido não aumenta na mesma velocidade. O que eu preciso fazer para fechar a conta? Eu tenho necessidade de aportes financeiros. Então, a necessidade de ativos novos aumenta a uma taxa muito mais rápida do que a do acréscimo aos lucros retidos, de forma que o financiamento interno fornecido por este desaparece rapidamente. Como mostra esta discussão, o fato de uma empresa ter sobra ou falta de caixa dependerá então do seu crescimento. Então note, sobra ou falta de caixa dependerá do seu crescimento. A Microsoft é um bom exemplo. Seu crescimento de receita nos anos 90 foi surpreendente, atingindo média bem acima dos 30% ao ano na década. O crescimento diminuiu muito
já no período de 2000 a 2008. Mas mesmo assim, a combinação entre crescimento e margens líquidas substanciais levou a enormes excedentes de caixa. Então note que essa relação também... Note que a questão da necessidade de aportes financeiros, ela também depende da capacidade da empresa de gerar caixa e do nível e da política de dividendos da empresa. Porque se aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui na Huffman, se a gente voltar, ó, a Huffman, por exemplo, a Huffman aqui, num crescimento de 10%, já precisa de aporte de capital. Por quê? Porque ela tem uma determinada política de dividendos. Se a gente voltar aqui, ó, se a Huffman, então, diminuir os dividendos pagos e aumentar os seus lucros retidos, ela vai precisar de menos capital de terceiro, menos aporte. Porque ela lucra 5, 6, 7, ela lucra aqui, ó, 79. 79,2, vamos supor, se ela não distribuir dividendos, ela pode crescer até 15% sem a necessidade de aporte financeiro. Porque com 15% de crescimento, ela precisa de 75 de ativo e ela retém 50 de lucro. Mas se ela reter quase tudo, ela vai reter muito mais. Então ela vai reter acima de 79, porque como o lucro vai aumentando à medida que você calcula a taxa de crescimento, ali era 79 dentro de uma taxa calculada, se não me engano, de 20%. Então note, até um determinado ponto você pode. Então, é claro que essas questões, como o caso da Microsoft, então veja, a Microsoft relativamente pagou poucos dividendos. É o que eu estou falando. O caixa se acumulou bastante em 2008 e ele excedia 22 bilhões. Ou seja, isso vai depender da política de dividendos da empresa. Se eu tenho uma empresa em que eu quero reter, como eu tenho falado, por exemplo, as empresas do Warren Buffett quase não pagam dividendos, paga aquilo que é obrigado a pagar pela lei. Fora da lei não paga mais nada. Por quê? Porque ele recapitaliza o negócio, ele usa os lucros retidos para ampliar o capital, o patrimônio líquido da empresa e, consequentemente, fazer investimentos com capital próprio e não com capital de terceiros. Então, essa é uma forma de você também modificar essa relação. Então, note que toda empresa precisa construir um conjunto de cenários. Nesse aqui, nós estamos com um conjunto de cenários projetados e esses cenários projetados, eles vão nos dando a dimensão do que a empresa precisa em termos de recursos financeiros. E se a gente vier aqui para a figura 4.1, o crescimento e a necessidade de aporte financeiro. Então, veja, no eixo horizontal eu tenho a projeção de vendas e aqui o aumento necessário de ativos. Então, veja, se eu vender 25% a mais, eu vou precisar de 125 de novos ativos. Então, note que aqui tem uma relação entre sobra e falta. Então, veja, até 10%, digamos aqui, é um ponto de equilíbrio. Não falta e nem sobra. Sobra é porque eu cresci menos e tenho caixa e sobrou caixa. E falta é eu cresci demais, não tenho dinheiro para financiar próprio, os meus lucros retidos não são suficientes, eu preciso recorrer a financiamento de terceiros, de curto ou de longo prazo. Então note como um gráfico desse, inclusive, ele é bem intuitivo ao ponto de a gente ver o equilíbrio. E como economista, eu sempre tenho uma tendência a gostar de estar no ponto de equilíbrio, né? Ou seja, sobrar demais não é bom, faltar demais também não é bom. O ideal é o ponto de equilíbrio. E claro, se você faz um planejamento com esse tipo de análise e reflexão, o que acontece? Você já tem possibilidade de lá na frente, durante a condução da gestão do negócio, você já tem uma perspectiva daquilo que você pode fazer do ponto de vista gerencial para adiantar ou atrasar ou abortar ou fazer mais ou fazer menos. Ou seja, é esse tipo de ferramenta que lhe auxilia na tomada de decisão, nas tomadas de decisões e, consequentemente, empresas profissionais têm que fazer uso desses ferramentais. Inclusive, um dos problemas de pequenas empresas, e no caso do Brasil isso também,
é o fato de que você tem ausência de ferramentas como essa, né? É uma pequena empresa, né? A lanchonete do tio do bairro, ou a lojinha de roupa da vovozinha, ela não, consequentemente, não tem esse tipo de ferramenta. O trem é meio que intuitivo e aí, consequentemente, você tem muitos problemas. A ideia aqui, quando você se prepara para ser um administrador, um financista, um economista, enfim, um contador, é a ideia de que você tenha todas essas ferramentas a seu alcance, né? Política financeira e crescimento. Vamos dar uma olhada. Então, com base em nossa discussão anterior, nós vemos que há uma ligação direta, então, entre o crescimento e as necessidades de aportes financeiros. Quanto mais eu cresço, mais eu tenho necessidade de receber recursos, de receber, portanto, aportes financeiros. Então, isso é muito importante. Nesta sessão, nós discutimos duas taxas de crescimento que são particularmente úteis para o planejamento de longo prazo. Então, nós vamos ter aqui, ó, a taxa de crescimento interna. Então, é uma taxa que nós precisamos usar quando fazemos o planejamento financeiro de longo prazo. E a taxa de crescimento sustentável. Então, são essas duas taxas que a gente precisa fazer uma análise para fazer a reflexão. E lembrando, quando a gente fala de política financeira, estamos falando, portanto, de claramente uma decisão gerencial. De novo, não existe certo ou errado, existe aquilo que a empresa quer. Então, por exemplo, aqui na Hoffman, que já está aqui embaixo, se eu sou um gestor arrojado e quero arriscar no crescimento, no crescimento da empresa em 25%, então a minha empresa vai crescer 25%, mas eu vou ter que assumir a bomba de ter que aumentar o endividamento da empresa e em busca de recursos externos para poder financiar as operações e o crescimento. É uma questão de gestão. Tem gestor que prefere crescer. Então, você tem não só a questão de um crescimento mais rápido, portanto, de quem é mais arrojado, mas você tem aqueles que preferem um crescimento, digamos assim, mais moderado e mais sustentável. Eu, particularmente, como eu já falei, eu acho que o ponto de equilíbrio aqui em 10% é algo interessante. Nem sobra, nem endivida. É o ideal do ponto de vista de eficiência, ok? Vamos lá, a taxa de crescimento interna. Vamos ver o que é isso. A primeira taxa de crescimento importante é a taxa máxima de crescimento. Então, presta atenção. É a taxa máxima de crescimento que você pode atingir sem qualquer aporte financeiro adicional. Então, é a taxa de crescimento interna, ou, para usar um termo mais moderno, é uma taxa de crescimento orgânica. É a empresa lucrando e financiando as suas próprias operações para não entrar em endividamento. Então, é a taxa máxima de crescimento que pode ser atingida sem qualquer aporte financeiro adicional. No caso da Hoffman aqui, seria os 10%. 10% não preciso de financiar, o máximo que eu posso crescer com a minha taxa de crescimento interna. Ela recebe o nome, então, de taxa de crescimento interno, porque é a taxa de crescimento em que a empresa pode se manter somente com o financiamento interno. Lucrei, reinvisto, cresço. Lucrei, reinvisto, cresço e assim sucessivamente, ok? Então, é importante, compreensão. Agora vamos ver aqui em questão de cálculos, né? Vamos avançando. Então, na figura 4.1, ele é representado justamente pelo ponto no qual as duas linhas se cruzam. Então, voltando aqui, é o 10% que eu falei, ó. Esse ponto aqui, ó. Eu não estou conseguindo marcar ele, mas esse ponto aqui em que você quase 50 de ativo que você precisa e um crescimento de 10%, que seria um crescimento limite, onde você não necessitaria acessar recursos de terceiros. Nesse ponto,
o aumento necessário de ativos é exatamente igual ao acréscimo aos lucros retidos. Portanto, nesse caso, a necessidade de aporte financeiro é zero. O que eu lucrei, o que eu retive, eu me financiei. Visto que isso acontece quando a taxa de crescimento é ligeiramente menor do que 10, portanto, 10 é o limite. Seria uma espécie de limite. Com um pouco de cálculo, consulte o problema 32 no final do capítulo, nós podemos definir a taxa de crescimento com mais exatidão. Então aqui, na verdade, como ali o gráfico não dá para a gente traçar aqui, eu não estou conseguindo marcar com a canetinha aqui, mas note, o que esse cálculo vai dizer? Esse cálculo vai dizer o seguinte, vai dizer o crescimento exato. Então a taxa de crescimento interna vai ser o ROA vezes o B, o retorno sobre o ativo vezes B, que é a taxa de retenção, e 1 menos ROA vezes B. Então, onde ROA é o retorno sobre o ativo, que a gente discutiu lá nos índices do capítulo 3, o B é a taxa de retenção discutida anteriormente neste capítulo, que a gente viu lá, política de dividendos, né? O que eu não pago de dividendos eu retenho. Isso vai definir. Então, veja, ó, no caso da Hoffman, para a gente ver um caso prático, o lucro líquido é de 66, o total do ativo é 500. Então, o ROA é 66 dividido por 500, que vai ser 13,2%. Do lucro líquido de 66, 44 foram retidos, de modo que a taxa de retenção B é de 44 dividido por 66, 2/3. E aí, com esses números, vamos lá. Então, nós temos lá 0,132, né? Que aí aqui fracionou, vezes a taxa de retenção de 2/3. Então, 1/3 eu distribuo, 2/3 eu retenho, ou 66, ou seria aí 0,660. E aí, dividido por 1 menos o ROA de novo, vezes a taxa de retenção. Moral da história, qual é a taxa de crescimento interna máxima da Hoffman? 9,65%. Então, isso significa que a empresa pode expandir a taxa máxima de 9,60% ao ano, sem a necessidade de novos aportes financeiros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui é um cálculo principalmente para gestores mais conservadores. Olha, eu não quero endividar a minha empresa, não quero endividar a minha companhia, não quero ampliar os riscos, enfim, ou não quero aumentar as despesas financeiras da minha empresa. Essa é uma decisão de gestão. Aqui a gente está mostrando que uma ferramenta pode mostrar ao gestor o limite do crescimento. Ó, até aqui você não precisa de recurso de terceiro. Passou daqui, você vai precisar acessar novos recursos, principalmente recursos externos, ok? E agora o que vem a ser a taxa de crescimento sustentável? Vimos, então, que se a Hoffman SA quiser crescer mais do que 9,65 ao ano, então, ela vai precisar do NAF, ela vai precisar de aportes financeiros. Então, cresceu mais que 9,65, invariavelmente precisará de aportes financeiros. A segunda taxa de crescimento importante é a chamada taxa máxima de crescimento que uma empresa pode atingir sem um aporte de capital adicional dos sócios, sem emitir novas ações, ao mesmo tempo que mantém um índice dívida capital próprio constante. Então, o que seria essa? Seria, então, a taxa de crescimento sustentável, que, veja, é a taxa de crescimento máximo que uma empresa pode manter sem aumentar a sua alavancagem financeira. Então, aqui a empresa, ela pode pegar financiamento, sim, mas ela não vai mudar a sua relação dívida capital próprio, olha lá, ó. Ela não vai manter dívida capital próprio
e não vai fazer aportes de novos capitais adicionais dos sócios, sem emitir novas ações. Então essa seria uma taxa de crescimento sustentável. Ó, eu estou crescendo, estou sim me endividando, mas a minha taxa de alavancagem ela não mudou. Ela continua dentro do mesmo patamar. Existem vários motivos pelos quais uma empresa desejaria, por exemplo, evitar o aporte de mais capital próprio. Então, tem empresas que estabelecem na sua política limitações à ampliação do capital dos sócios. E isso aí, por exemplo, nós vamos discutir no capítulo 15, é caro emitir novas ações. Por exemplo, como discutiremos, é caro emitir novas ações. E aí a gente vai ver, né? Ou seja, nem sempre, principalmente numa sociedade anônima, é fácil você aumentar o capital, porque emissão de ação tem um custo operacional, né? Enfim, taxas, corretores, bancos, tem muitos envolvidos nessa operação, e isso tem um determinado preço e tem um tempo. Não é também um levantamento fácil de recursos. Além disso, os acionistas atuais, eles podem também não querer trazer novos acionistas, ou seja, se eu uso o capital de sócios novos ou de sócios que já estão, eu mudo a correlação de participação dos sócios dentro do negócio. Então, os acionistas atuais, por uma política, desejam não perder influência, portanto, não querem trazer novos sócios ou contribuir com capital adicional. Eles querem manter a mesma relação. Por quê? Porque também os sócios que estão aqui, se eles são convocados a capitalizar o negócio, vão ter pessoas que não vão ter interesse nesse momento. E aí significa que a participação dela vai diminuir em relação à participação dos outros. Então, se eu não aporto, minha participação encolhe, e se vem novos sócios, minha participação também encolhe. Mas veja que os autores colocam aqui, nesse parágrafo, isso aqui é uma outra discussão. Então, o motivo pelo qual uma empresa poderia ver um determinado índice de dívida capital próprio como ideal, vai ser assunto lá dos capítulos 14 e 16 desse livro, né? Ou seja, onde você vai tratar essas questões com mais detalhe. Então, o motivo pela qual uma empresa poderia ver um determinado índice de dívida capital próprio como ideal é um assunto que a gente vai ver nesses próximos capítulos. E aí a gente vai, nesse momento, esquecer essa questão e assumir essas informações como dado, e lá na frente a gente acrescenta essa questão. Com base na tabela 4.8, a taxa de crescimento sustentável para Hoffman é de aproximadamente 20%. Então, na tabela 4.8, a taxa de crescimento sustentável, então, para a empresa, vai ser aí aproximadamente 20%. Vamos subir aqui, olha lá. Seria os 20%. Ou seja, por que os 20%? Porque você não alavancaria, seria o limite aqui, ó. Projeção de índice de dívida capital próprio. Então, você está quase 1 para 1. Você não alavancou esse percentual, ok? Então, é muito importante. Porque ali, veja, o índice dívida capital próprio está próximo de 1 a essa taxa de crescimento. O valor exato pode ser calculado o seguinte, ó lá, também igual a gente viu na taxa de crescimento interno, vamos ver a taxa de crescimento sustentável. Então, você tem o ROI vezes B e dividido por 1 menos ROI vezes B. É idêntico à taxa de crescimento interno, exceto que agora você vai usar o retorno sobre o patrimônio líquido em vez do ROA. Em vez do ROA, você vai usar o ROI. Entendeu? Então, aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido. Lá no índice de crescimento interno, nós utilizamos o retorno sobre o ativo. Então, na taxa de crescimento interno, retorno sobre o ativo, e aqui agora é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, do outro lado, um é retorno sobre o ativo, e aqui é o retorno só sobre o patrimônio líquido. Então, é o ROI vezes B, 1 menos ROI vezes B. Para a Hoffman, o lucro líquido, então, é de 66, o patrimônio líquido de 250. Então, 66 dividido por 250, nós temos o ROI de 26,4, que a gente vai colocar aqui como 0,264.
A taxa de retenção continua lá nos 2/3. Então, 1/3 eu distribuo como dividendos, 2/3 eu retenho como lucros retidos. De modo que agora eu vou calcular. Então, eu vou calcular aqui 0,264 vezes 2/3, que dá 0,666, dividido por 1 menos 0,26 vezes 2, o que vai resultar num crescimento sustentável de 21,36. Isso quer dizer, portanto, que a Hoffmann, ela pode crescer até 21,36% ao ano, sem precisar recorrer a capital próprio e sem fazer alavancagem financeira. Ela mantém a mesma relação dívida-capital próprio. Então, assim, a Hoffmann pode expandir a uma taxa de 21,36% ao ano, sem precisar emitir novas ações, ok? Aí aqui, ó, os autores colocam aqui na página 110 outro exemplo. Então, crescimento sustentável. Vamos ver aqui com mais detalhamento a questão do crescimento sustentável. Então, suponha agora, nesse exemplo, que a Hoffmann cresça a uma taxa de crescimento sustentável de exatamente os 21,36% que a gente viu. Opa, deixa eu ver se marca aqui. 21,36%, que é justamente a taxa, se a gente voltar aqui, seria a taxa de crescimento, digamos, sustentável. Vamos ver. E aí, como é que isso funciona na prática? Funciona o seguinte: como serão as demonstrações projetadas? A uma taxa de crescimento de 21,36%, as vendas aumentarão de 500 para 606,8%, certo? Então, eu projeto um crescimento de 21,36%. Isso significa as vendas saltarem de 500 para, no próximo ano, 606,8%. A demonstração de resultado projetada será assim, então. Então, eu tenho uma venda de 606,8%, custos de 80% das minhas receitas, lucro tributável de 121,4%, menos 34% de impostos sobre o meu lucro tributável, eu vou ter um lucro líquido de 80,1%. Aí eu tenho lá minha política de dividendos, eu vou pagar 26,7% de dividendos e vou acrescer lucros retidos de 53,4%. Construímos o balanço patrimonial, então, como nós fizemos antes. Então, observe que nesse caso, em que o patrimônio líquido aumentará, por quê? Porque eu estou escolhendo uma determinada taxa de crescimento que me exige, portanto, fazer a aquisição de novos ativos. Então, veja lá, nesse caso, o patrimônio líquido passa de 250 para 303, porque é o que corresponde aos acréscimos retidos de 53. Então, aqui, ó, cresceu 53,4. Eu tenho uma necessidade de capital de 60 a mais, mas note que 53,4. A projeção que eu estimo de venda, eu vou precisar aqui de uma necessidade de aporte financeiro, porque se lembre, 21,36 é o limite do crescimento que eu posso ter sem modificar a minha alavancagem, a minha relação dívida-capital próprio. Então, veja, como nós ilustramos, então, a necessidade de aporte financeiro, ela vai ser de 53,4. Se a Hoffmann tomar emprestado esse montante, a dívida total aumentará para 303,4. Então, olha a dívida, o total da dívida vai aumentar para 303,4. Só que essa é justamente o índice dívida capital próprio de 1, o que confere com o nosso cálculo anterior. A qualquer outra taxa de crescimento, isso mudaria. Então, veja, a relação dívida capital próprio, ela continua a mesma. Percebe? Ela continua a mesma. Então, consequentemente, você não mudou. Portanto, o 21,36%, quando você faz as peças contábeis, vão revelar, portanto, que você tem a situação em que você cresce até um determinado ponto e até este ponto você não tem uma mudança no grau de endividamento da empresa em relação
em relação, portanto, ao seu patrimônio líquido. Então, você mantém a relação dívida-capital próprio a mesma, o que é considerado, portanto, no mundo financeiro como uma taxa de crescimento sustentável, ok? Determinantes do crescimento. Vamos ver agora o que determina, então, o crescimento da empresa. Então, eu tenho aqui o seguinte. No capítulo anterior, nós vimos, então, que o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROI, poderia ser decomposto em vários componentes usando a identidade DuPont. Se lembre lá a experiência, né, inovadora que a empresa DuPont, né, fez do ponto de vista de índices de contabilidade. E aí isso pegou um pouco o nome, e os autores aqui, como são norte-americanos, eles utilizam essa modelagem para fazer essas reflexões. Aí veja, ó, como o ROI parece ser tão importante para a determinação da taxa de crescimento sustentável, é óbvio que os fatores importantes para a determinação do ROI também sejam fatores importantes do crescimento. Veja, no capítulo 3, nós vimos que o ROI pode ser escrito como o produto de 3 fatores. Então, o que a gente viu lá no capítulo 3 para relembrar? Então, o ROI é o seguinte, é margem de lucro, minha margem de lucro, vezes o giro do meu ativo total, quanto eu giro dos meus ativos, do meu ativo correlacionado à minha margem de lucro, versus o multiplicador do patrimônio líquido. Então, isso aí é o que a gente viu. Lembrando que o capítulo 3, como vocês estão vendo, nós sempre estamos resgatando esses indicadores. Portanto, é um capítulo que você tem que estudar, o que é o anterior, é um capítulo que você tem que fazer as suas anotações paralelas e sempre tem que estar aqui, ó, assistindo e recorrendo às suas anotações para relembrar o sentido e a importância desses determinados indicadores. Então, note aqui, ó. Então, o ROI, margem de lucro, vezes o giro de ativo total, vezes o multiplicador do patrimônio líquido. Se usarmos, né, nossa expressão de taxa de crescimento sustentável, nós veremos então que tudo que aumenta o ROI aumenta também a taxa de crescimento sustentável, aumentando o numerador e reduzindo o numerador. Então, tudo que aumenta no ROI, margem de lucro aumenta, o giro do ativo aumenta, o multiplicador aumenta, isso também aumenta a taxa de crescimento sustentável. Portanto, a gente viu lá na empresa 21, pouco, significa que se esses componentes aqui eles aumentarem, significa que, consequentemente, você também vai ter o aumento da taxa de crescimento sustentável. Juntando tudo, o que nós temos? A capacidade de uma empresa sustentar o crescimento depende de 4 fatores. Então, juntando tudo, a capacidade de uma empresa sustentar o crescimento depende explicitamente desses 4 fatores. E quais são os 4 fatores? Depende de 4 fatores. Então, depende o crescimento da margem de lucro, depende da política de dividendos, depende da política financeira e depende do giro do ativo total. Margem de lucro, primeiro. Um aumento na margem de lucro, que é aquela relação quanto eu vendo e quanto eu fico no lucro líquido. Então, quanto mais essa margem aumenta, esse percentual aumenta em relação ao que eu vendo, do 100% de venda, aumenta a capacidade de a empresa gerar fundos internamente, que é gerar a possibilidade da taxa de crescimento interno. Eu gero fundos, ou seja, eu gero fundos orgânicos. A minha própria atividade me gera fundos orgânicos. E desse modo, o que é que você tem? Você aumenta o seu crescimento sustentável, ok? Então, um aumento na margem de lucro aumenta a capacidade da empresa gerar fundos internamente. E desse modo, aumenta o seu crescimento sustentável, ok? Então, a margem de lucro é a importante, que é, se a gente voltar aqui, ó, não custa nada a gente dar uma voltada aqui, aqui, ó, margem de lucro vai ser a relação entre o lucro líquido e as vendas. Quanto mais eu lucrar, mais aumenta a minha margem de lucro, o que significa que eu tenho sempre pressões por custos e por aí vai, entendeu? Então, essas são coisas que a gente
tem que sempre lembrar. Então, a margem de lucro é uma primeira coisa que determina crescimento. As empresas que conseguem ter melhores margens de lucro, claro que de negócio para negócio a margem de lucro muda. Tem negócios que a margem de lucro é alta, por exemplo, um supermercado. Tem outras coisas, como uma siderurgia, a margem de lucro é outra. Né? Um posto de gasolina, a margem de lucro é outra. E por aí vai, ok? O número 2 agora, a política de dividendos. Então, uma diminuição na porcentagem do lucro líquido distribuído, portanto, pagar menos dividendos, como dividendos, aumentará a taxa de retenção. E se você aumenta a taxa de retenção, você reinveste no próprio negócio. Isso aumenta o capital próprio, porque o capital ele é incorporado de maneira distribuída de maneira de acordo com as participações, né? Então, se eu vou aumentar, se alguém tem 5%, receberá 5% do novo capital próprio incorporado em forma de retenção, e você vai aumentando o próprio capital da empresa, gerado internamente, aumentando o crescimento sustentável. Então, usando o capital próprio, além de eu aumentar a minha taxa de crescimento interna, né? Porque eu vou reinvestindo e o próprio crescimento vai produzindo mais crescimento interno, eu também aumento, tanto quando eu retenho mais lucro, eu aumento, consequentemente, o meu crescimento sustentável. Política financeira. Um aumento no índice dívida capital próprio aumenta a alavancagem financeira da empresa. De novo, política financeira é uma questão do gestor. Então, se o gestor quer ter alavancagem financeira, quer ter um negócio em que você vai recorrer a mais endividamento, mas isso não é um problema do ponto de vista da tua gestão, tranquilo. Como novas dívidas trazem financiamento adicional, isso aumenta o crescimento sustentável. Então, quanto mais eu alavanco, mais eu aumento aquela taxa de crescimento, só que eu tenho que suportar um endividamento, certo? A questão é endividamento. E isso é igual pessoas, né? As pessoas também fazem isso, empresas. É porque a questão é a seguinte, eu tenho X, mas eu não tenho endividamento. Mas há momentos em que a empresa precisa ter grandes graus de endividamento para continuar crescendo, para ocupar mercado, né? Então, por exemplo, uma petroleira. Não tem como uma petroleira não ser endividada. Porque ela faz investimentos, né? Se ela acha um novo campo de exploração de petróleo, ela precisa fazer investimentos bilionários. Às vezes ela não tem aqueles investimentos que são assim astronômicos, Então o que acontece? Você tem que partir para o endividamento. Muitas vezes, quem é mais conservador não quer aumentar o índice de dívida capital próprio e às vezes nem quer ter dívida, quer ter realmente dívida zero. E aí, consequentemente, você tem essa situação em que você aumenta o crescimento, mas você tem a questão, digamos assim, do endividamento, que aí é uma questão de política. Ter mais ou menos endividamento não é um problema. Depende se a sua empresa tem capacidade de gerar caixa para pagar o endividamento e não ser uma empresa inadimplente. Porque endividamento é dívida, mas em dia. Inadimplência é dívida não paga, ok? Então essa é muito importante, essa diferença. Um aumento no giro e o giro do ativo total é o seguinte: um aumento no giro do ativo total aumenta as vendas geradas, portanto, quanto mais eu gero o meu ativo, mais eu aumento as vendas geradas para cada real em ativo. Então, significa que eu vendo mais e vendo mais rápido, eu giro o meu ativo. Então, aumentar as vendas geradas para cada real em ativo. Isso diminui a necessidade de ativos novos, o que significa que meus ativos estão sendo bem utilizados, né, bem girados para a empresa à medida que as vendas crescem. E, portanto, aumenta também a taxa de crescimento sustentável. Então, à medida que eu tenho capacidade de girar cada vez mais rápido, por exemplo, quando a gente olha aqui, ó, deixa eu ver se esse balanço anterior, ele não tem. Mas, por exemplo, quando você está falando dos ativos em que você gira, quanto mais você girar o seu negócio, quanto mais, por exemplo, você girar estoque, menos você precisa de capital e de novos ativos. Porque você consegue girar. E aí você aumenta também a sua taxa de crescimento, porque, por exemplo,
se eu tenho 5 milhões de estoque e eu giro 10 vezes no ano, eu não preciso ter. Mas se eu giro uma vez, eu preciso ter mais capital para suportar a lentidão do ativo relacionado, claro. Isso tem relação com a questão da margem de lucro, há uma relação com todos os outros indicadores. Mas o fato é o seguinte, quanto mais eu giro o meu ativo total, mais eu aumento a minha taxa de crescimento. Mais eu sou eficiente em começar e finalizar o ciclo de negócio rapidamente. E por aí vai. Lá na frente a gente vai ver outras coisas também relacionadas a essa questão do ciclo em relação ao giro, porque essa é uma outra coisa importante, porque, inclusive, se, por exemplo, na economia a gente recorre ao Marx, o Karl Marx falava muito essa questão do giro, é a compressão do tempo. Então, quanto mais rápido eu giro o meu capital, mais eu consigo reproduzir ele, digamos assim, no mesmo ano. E essa é a ideia, ok? Essa é a ideia, ou seja, você aumenta. Então, observe que aumentar o giro do ativo total é o mesmo que diminuir a intensidade de capital, né? É isso aqui, ó. Por exemplo, a mesma coisa, em vez de você... enfim, essa é uma coisa que quem domina a economia tem mais compreensão, que é a questão da intensidade de capital e o giro. Então, se, por exemplo, de maneira simples, se eu tenho uma loja com estoque de 1 milhão que dura 30 dias, eu vou ter uma margem de lucro sobre 1 milhão. Se eu pego agora, se eu tenho um estoque de 1 milhão, eu giro uma vez por semana, eu giro 1 milhão, giro 1 milhão, giro 1 milhão, giro 1 milhão. Eu vou ter minha margem de lucro não sobre 1 milhão agora, sobre 4 milhões. Porque o 1 milhão foi girado 4 vezes. Então, se eu giro 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes, ou giro 30 vezes, todo dia eu vendo 1 milhão e giro, e consigo no dia seguinte repor o estoque, eu vou gerar, minha margem de lucro vai ser sobre 30 milhões. Sabe? Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, essa questão do giro vai diminuir. Então, assim, quanto mais eu giro, menos capital eu preciso, menos intensivo eu preciso de capital, porque eu consigo maximizar os meus ativos, os ativos que eu tenho. A taxa de crescimento sustentável é um número muito útil, então, para o planejamento. Ela ilustra o relacionamento explícito que existe, então, entre as 4 principais áreas de preocupação da empresa. Então, veja, quando eu monto, então, a taxa de crescimento sustentável e penso no crescimento, o que eu, no planejamento, tenho que analisar para ver se não tem gargalos no meu negócio? Então, eu tenho que ver, a eficiência da operação, porque, por exemplo, minha margem de lucro só aumenta se a minha operação for eficiente. Margem de lucro, então, a capacidade que eu tenho de ter mais lucro líquido em relação ao que eu vendi. A eficiência do uso dos meus ativos, porque, inclusive, isso vai te dar uma noção se você não tem capacidade ociosa. Como é que é? Então, a eficiência operacional medida pela margem de lucro, que eu falei. A eficiência do uso de ativos medida pelo ativo total. É que aqui botaram um ponto, esse livro aqui está com um erro de correção, seria um ponto e vírgula, né? Então, a eficiência operacional medida pela margem de lucro, que eu já comentei. Quanto melhor a minha eficiência operacional, melhor a minha margem de lucro. A eficiência do uso dos ativos, medida pelo giro. Então, quanto mais eu giro os meus ativos, mais eles são eficientes e menos eles são ociosos. Menos tempo de operação eu levo. E aí isso é melhor para o negócio. A minha política de dividendos medida pela taxa de retenção. Quanto mais eu reter, melhor. Quanto mais eu pego o que eu lucro e reinvisto no negócio, mais o negócio cresce. E a política financeira, que é medida pelo índice dívida capital próprio. Então, aqui os autores estão colocando essas coisas como 4 preocupações importantes. Operação, uso de ativos, dividendos e a questão da política financeira, que é essa relação dívida capital próprio. Por exemplo, eu hoje, num negócio, evitaria endividamento.
A não ser que os donos do negócio, por exemplo, se eu sou um gestor financeiro lá, eles queiram ser bastante arrojados. Porque, por exemplo, a gente vê que o endividamento é o que destrói muitas vezes os negócios. Ainda mais no Brasil, com taxas de juros muito altas, até mesmo para as empresas, para os negócios, o custo do capital é muito alto. Então, quanto mais eu usar capital de terceiros, mais eu tenho um comprometimento, em despesas financeiras. E isso mata os negócios hoje em dia. É uma coisa bem complicada do ponto de vista... É uma equação complexa no Brasil, né? Muito complexa, porque você tem um país cujo capital é muito alto. Mas se você estiver num país, sei lá, como Estados Unidos, como Suíça, sei lá, como a Alemanha, como o Japão, onde o custo do dinheiro é barato, vale a pena você arriscar se endividar para crescer. Aí o seu risco, ele, por conta do custo financeiro ser menor, ele até acaba que ele é moderado, ele não é tão arriscado. Mas num país em que você pega 10 milhões e deve 15, é muito difícil, há um risco muito grande de que se você tiver um probleminha na sua margem de lucro, você já passa a ter dificuldades no funcionamento do negócio. Se os valores para essas 4 variáveis estão dados, existe apenas uma taxa de crescimento que pode ser atingida. Isso é um ponto importante que vale a repetir. Então vamos lá. Se uma empresa não deseja emitir novas ações, se a margem de lucro, a política de dividendos, a política financeira e o giro do ativo total, ou a intensidade do capital são todos fixos, então não quero emitir ação e não quero modificar uma dessas 4 variáveis que a gente viu, então existe apenas uma taxa de crescimento possível. Só existe uma taxa, que é justamente aquela que... Então assim, considerando a condição ceteris paribus, né, tudo mais constante, né, não emito e não posso mudar minhas políticas aqui, significa que eu tenho uma taxa de crescimento possível. De novo, por exemplo, no caso da política financeira, se você tem uma política de não endividamento, o crescimento da empresa sempre vai ser moderado a pequeno, mas vai crescer todo ano porque você não quer arriscar, você não quer alavancar, certo? Então, você tem um crescimento, digamos assim, mais orgânico. Então, de novo, se tudo isso se mantém constante, você tem então existe apenas uma taxa de crescimento possível, ok? Vamos continuar aqui, então, para finalizar esse capítulo. Então, como já comentamos neste capítulo, um dos principais benefícios, então, do planejamento financeiro, que qualquer empresa no século XXI que se respeita tem que ter, é que ele assegura a consistência interna entre os diversos objetivos da empresa. O conceito de taxa de crescimento sustentável captura muito bem isso. Além disso, agora vemos como um modelo de planejamento financeiro, ele pode ser usado para testar se uma taxa de crescimento planejada ela é plausível. Então, eu pego esse modelo e vou passar a testar para ver se a taxa de crescimento planejada ela é plausível. Porque, de novo, não vale a pena você fazer um planejamento subestimado, você pode ter problemas, e não adianta fazer um planejamento superestimado, que você também terá problemas. Para que as vendas cresçam mais do que a taxa de crescimento sustentável, então, vender mais do que você planejou, ou mais do que a empresa tem capacidade, a empresa deve aumentar a margem de lucro, aumentar o giro, aumentar a alavancagem, aumentar a retenção ou emitir novas ações. De novo, não tem como crescer se você não cresce o desempenho, as capacidades financeiras da empresa, né? Aumentar a margem, aumentar giro, aumentar a alavancagem, aumentar a retenção e por aí vai. As 2 taxas de crescimento, então, interna e sustentável, elas estão resumidas na tabela 4.9. Então, essa é uma tabela, e se você tiver o livro, tira lá uma cópia, o imprime e guarda isso aqui. Isso aqui é um resumo importante para fazer o planejamento, ou seja, determinar se você quer a taxa de crescimento interna, que para resumir,
a taxa de crescimento interna é aquela taxa máxima que você atinge sem se endividar, não vai pegar mais capital de terceiro. Então, aqui é o meu limite, digamos, de crescimento orgânico. Eu lucro, reinvisto, cresço, lucro, reinvisto, cresço, e não quero saber de empréstimo, não quero saber de financiamento, não quero saber de nada. E já a taxa de crescimento sustentável vai ser a taxa máxima de crescimento que uma empresa pode atingir sem precisar emitir novas ações, mantendo, portanto, o seu nível de alavancagem. Então, a relação dívida-capital próprio, eu cresço, eu posso crescer o meu capital e posso crescer a minha dívida e manter a mesma relação. Então, essa empresa, portanto, quando escolhe o crescimento sustentável, é aquela que quer manter a mesma relação dívida-capital próprio sem emitir novas ações. Então eu pego parte do meu lucro retido, coloco, vou no banco, pego um pouco, coloco e planejo um determinado crescimento, levando em conta, portanto, a necessidade de manter a alavancagem igual, ok? Então isso aí é muito importante. Agora aqui na página seguinte, vamos dar uma olhada